Que alegria estar aqui novamente com vocês, principalmente depois do culto especial de evangelismo que vocês organizaram na semana passada. Vamos orar? Feche seus olhos, falar com o Senhor mais uma vez, pedir que Ele nos abençoe através da palavra dEle. Senhor Jesus, muito obrigado. Mais uma vez a gente está reunido na Tua presença, como é bom a gente cantar louvores ao Teu nome, como é bom a gente estar junto. Obrigado pelo período que tivemos lá fora em oração, conversando com o Senhor. E agora nesse momento a gente clama, fala com a gente mais uma vez, fala através da Tua palavra, que saímos daqui ainda mais animados, apaixonados, encantados pelo Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu desejo fazer uma meditação breve mesmo com vocês no texto, que tem tudo a ver com o empenho que vocês, de compartilhar o Evangelho, né, que vocês demonstraram de uma forma coletiva na semana passada, mas meu desejo é animar, aquecer, lembrar vocês de algo que é uma responsabilidade que a gente tem que ter também de forma individual. Então, por favor, abra ou ligue a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Jeffrey, tem alguma coisa que eu possa fazer aqui? É só sossegar que você vai mexer aí. Romanos, no capítulo 1, nessa carta o apóstolo Paulo está falando com uma igreja de irmãos em Cristo em Roma, uma das poucas igrejas que ele não conseguiu visitar. Ele tinha o desejo de visitar, de encontrar com aqueles irmãos, mas ele escreve uma carta. Lá no capítulo 13, ele vai afirmar que o cristão não pode dever nada para ninguém. A ninguém, capítulo 13, versículo 8, ele diz, vocês não podem dever nada a ninguém a não ser o amor. Aí Paulo vai explicar para os seus irmãos em Cristo que o cristão, se pegar algo emprestado, tem que devolver. Sabe aquele livro que você pegou emprestado, que a pessoa nem lembra mais quem emprestou para você? Mas o Espírito falou com você agora, você tem que devolver. Amém? Eu ia falar CD, mas CD ninguém nem existe mais, né? Ninguém pega mais CD emprestado com ninguém. No meu tempo era terrível. Eu via só a minha discotecazinha de CDs desaparecendo e eu não lembrava mais com quem estavam. Mas Paulo vai dizer, se você pegou dinheiro emprestado com alguém, cara, você tem que devolver. Se você é cristão, você tem que devolver. Se comprar algo de alguém, você tem que pagar tudo direitinho. Ou seja, o cristão tem que se esforçar ao máximo para não ser peso, tropeço, escândalo para ninguém, para não ficar devendo nada para ninguém. A única dívida que o apóstolo Paulo afirma e que nós podemos ter, que na verdade nós temos, querendo ou não, é uma dívida de amor para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Nessa mesma carta, aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai revelar que, ao sermos encontrados por Cristo, ao sermos alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor, automaticamente a gente contrai, a gente adquire uma dívida de amor, uma dívida graciosa, a única com uma conotação positiva que eu conheço, que é uma dívida de amor para com as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Então, para essas pessoas, nós seremos sempre devedores desse amor, da gente ter esse cuidado e esse desejo de apresentar o Evangelho para elas, já que nós fomos antes delas alcançados pela graça do nosso Senhor. Então acompanhe comigo, a gente vai ler só 2 versículos, Romanos 1, versículo 14 e 15, Paulo está desenvolvendo a argumentação dele, e aí no 14 ele diz assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém? Até aqui. A Bíblia nos mostra que quem é alcançado pelo Evangelho contrai então essa dívida. Paulo assume isso. Eu sou devedor. Eu tenho que compartilhar essa mensagem que eu já recebi com outras pessoas. A Bíblia vai mostrar isso para a gente, que quem é alcançado pelo Evangelho passa a ter contrai essa dívida de amor para com as outras pessoas. Se eu e você fomos salvos da pior tragédia da nossa vida, e agora nós sabemos como que outras pessoas podem ser salvas também, então passa a ser uma obrigação, e Paulo vai manifestar isso de uma forma clara ao longo dessa carta aos Romanos, passa a ser uma imposição da graça sobre a nossa vida, a gente compartilhar essa mensagem que também tem o poder de salvar outras pessoas dessa tragédia
que caiu sobre a humanidade. O que vocês fizeram aqui no sábado passado foi maravilhoso, foi uma ação coletiva no cumprimento dessa missão, no cumprimento, minimizando essa dívida de amor com outras pessoas. Bênção pura, maravilhoso. Pregar o Evangelho para quem não conhece é uma das maiores manifestações de amor prático da gente para com o próximo e uma das maiores manifestações de gratidão ao nosso Deus por Ele ter nos alcançado antes. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, da galera do Gol. Todo aquele que se reconhece como cristão tem que compartilhar o Evangelho. Vocês sabem disso. A gente tem que pregar essa boa notícia de Deus para aqueles que ainda vivem debaixo da opressão da má notícia. Mas será que a gente faz isso porque Deus precisa? Será que a gente faz isso só porque é uma ordenança, é um mandamento? Com certeza Deus não precisa disso. A Bíblia afirma que, se Ele quiser, até as pedras clamariam no nosso lugar, e com certeza clamariam melhor do que eu. Então assim, Deus não precisa de mim, da gente para nada. Deus não precisa da gente nem para a proclamação do Evangelho dele. Somos nós quem precisamos pagar essa dívida de amor. No momento em que eu lembro da graça salvadora que me alcançou, no momento em que eu me preocupo com outro semelhante, eu estou me tornando cada vez mais parecido com a imagem e semelhança do meu Salvador. Cada vez mais parecido com um ser humano que foi criado para ser imagem e semelhança do seu Criador. Então, pregar é uma das formas mais concretas da gente demonstrar a Jesus a nossa gratidão por termos sido alcançados por essa graça bendita. Nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo reconhece claramente que ele tem uma dívida com todo mundo que ainda não ouviu a boa notícia do Evangelho. Essa é a nossa primeira lição. E é importantíssimo a gente lembrar disso, a gente renovar isso na nossa memória. Nós somos devedores de todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Somos devedores de todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Isso tem que dar para a gente uma sensação de urgência. Quando você sabe que está devendo algo a alguém, você deveria buscar sanar essa dívida o mais rápido possível. Tem gente que dorme tranquilo, mas o cristão não pode ser assim. Se você sabe que tem uma dívida, você tem que fazer de tudo, se empenhar ao máximo para sanar essa dívida. E aí Paulo fala e até especifica: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aí a gente pode acrescentar nessa lista aqui uma porção de gente, tanto a flamenguistas quanto a vascaínos, conservadores, progressistas, todo mundo. É por isso que temos que pregar o Evangelho para todo mundo, sem distinção, sem distinção. Somos devedores de todos que ainda não ouviram a mensagem da cruz. Paulo encara a evangelização como uma necessidade vital para a vida dele. Isso despertava nele, isso suscitava nele essa sensação de urgência, de necessidade de fazer algo urgente. Porque ele sabia que tinha contraído essa dívida para com o seu próximo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, Paulo vai afirmar o seguinte: quando eu prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Isso é necessário para a minha vida, como se fosse o meu oxigênio. E aí ele completa: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não é que Deus vai castigá-lo, é que ele passa a viver de forma aquém. Para Paulo, pregar o Evangelho era uma condição vital da sua existência. Diante do que Jesus tinha feito por ele, diante do que Jesus fez por nós, o apóstolo entende que nenhum cristão pode viver de forma passiva diante dessa dívida. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ficar calado. A gente não pode achar que quem vai falar de Jesus é a revelação da natureza. Não. Paulo sabia que não é a natureza que vai falar de Cristo para as outras pessoas. Paulo sabia que não era a missão dos anjos falar de Jesus para as outras pessoas. Falar sobre Jesus faz parte do sacerdócio universal de todos os cristãos. Então é uma responsabilidade, é uma dádiva, é um privilégio, é uma dívida nossa. Paulo entendia que a gente tem que pregar porque nós somos devedores de todos aqueles que ainda vivem sem terem sido revelados a essa luz de Jesus. Então, em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo aqui desses 2 pequenos versículos é que Paulo nos ensina que essa dívida de amor tem que nos encher de disposição. É ruim quando a gente está devendo algo que é caro, que você se envolveu numa dívida
custosa, extremamente onerosa, isso às vezes entristece a gente. Mas essa dívida aqui é para deixar a gente extremamente disposto a sanar isso, a minimizar isso na vida das outras pessoas. Então a segunda lição é essa dívida de amor tem que nos encher de disposição para a gente pregar o Evangelho, até entre nós mesmos. O que a gente está fazendo aqui nesse exato momento é exposição da verdade, da palavra de Deus, das Escrituras, da boa notícia de Deus para a vida da gente. Paulo vai falar isso. Por isso eu estou disposto, como eu estou consciente que eu sou devedor dessa mensagem para várias pessoas, eu estou disposto a ir pregar também aí em Roma com vocês. Paulo estava disposto a compartilhar essa boa notícia, inclusive entre os seus irmãos em Cristo, para a edificação da igreja e para incendiar, apaixonar aquela igreja também pela evangelização. Fortalecendo a fé um dos outros, a gente também se fortalece na missão. Se só o Evangelho pode realmente nos salvar e nos curar de todas as nossas tragédias, como não conversar sobre isso com todo mundo? Se isso de fato é uma verdade para a gente, e de fato é, como a gente não vai conversar sobre esse assunto, sobre essa verdade que salva, que transforma, que muda a eternidade das pessoas, com todo mundo? Paulo sabia que a exposição do Evangelho tanto salva o descrente, como edifica o crente, como fortalece a fé daquele que já é convertido. A proclamação do Evangelho de Cristo é algo tão maravilhoso que ele fala: eu estou disposto, eu vou me virar, vou dar meu jeito para chegar em Roma para compartilhar isso com vocês. Eu não posso ficar calado. E aí Paulo fala: eu não ficarei calado, eu vou conversar sobre isso com vocês. Paulo vivia numa disposição servil. Isso tem que chamar a atenção para o nosso coração. A gente tem que ter essa disposição. Se não tiver, a gente tem que clamar ao Senhor para ter. A gente tem que estar, a última vez que eu preguei aqui, eu falei que a gente tem que estar sempre ligado. A gente tem que estar sempre ligado e disposto a servir o outro, conversando sobre o que Cristo tem feito na vida da gente, sobre quem Ele é e sobre o que Ele tem feito na vida da gente. Isso tem que ser um desejo sempre presente e urgente. A gente tem que mostrar para todo mundo o caminho da graça redentora de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos vivido também com essa mesma disposição. A gente nutre essa urgência de pregar o Evangelho, ou a gente já caiu naquela corrente da religiosidade, e o rio da religiosidade vai levando a gente vai vivendo célula, culto, reunião, e vai vivendo na rotina da religiosidade. Ou a gente vive com essa disposição presente, urgente no nosso coração. É importante a gente diariamente se perguntar isso, se confrontar diante disso, perguntar: eu tenho noção dessa dívida, eu tenho essa preocupação, eu tenho essa disposição? Mas uma pergunta boa para a gente fazer para o nosso próprio coração: de janeiro desse ano até esse exato momento, para quantas pessoas eu e você compartilhamos o Evangelho de Cristo? De janeiro até agora, para quantas pessoas de forma particular, eu e você, iniciamos uma conversa, um bate-papo sobre Jesus para alguém que ainda não assumiu Jesus como uma prioridade na sua vida? O ano já está acabando, faltam poucos minutos. Dezembro passa correndo. Quantos amigos de oração nós levamos para Cristo ao longo desses 12 meses? Você já teve essa experiência de estar no batismo de alguém que foi você que apresentou Jesus para essa pessoa? Cara, isso é algo maravilhoso. Não tem como descrever. Você se vê ali vaso de barro, mas que ajudou outro vaso de barro a ser preenchido pela presença do nosso Deus. É algo maravilhoso. O silêncio de um cristão, ou a falta de disposição para conversar sobre a nossa fé em Jesus com as outras pessoas, se transforma numa omissão cruel. No mundo em que a gente vive, é uma maldade para com os não crentes a gente se calar. Diante de situações horrorosas que a gente sabe que é só Jesus que tem o poder para reverter, para consertar aquele estado em que a pessoa se encontra, no momento em que o cristão fica calado, essa omissão é de uma crueldade indizível. Se todo cristão é devedor da proclamação dessa verdade, essa dívida de amor tem que encher o nosso coração dessa disposição, dessa vontade boa, e não de desânimo.
Com certeza a salvação pertence ao Senhor, mas a pregação do Evangelho, o Senhor nos comissionou para fazer isso. Foi Deus que mandou a gente fazer, a gente tem que fazer isso amarradão, disposto, feliz da vida. E o poder de Deus vai se manifestar no que a gente estiver falando sobre Jesus, sobre a exposição do Evangelho. A pregação do Evangelho cura a nossa alma, reorganiza as nossas emoções, vai deixando a gente mais aturável, né? A gente passa a gostar das mesmas coisas que Jesus gosta. À medida que somos expostos dessa mensagem, Jesus vai nos limpando, vai nos reorganizando, vai alinhando o nosso entendimento com o entendimento dele. A gente vai semanalmente corrigindo e reorganizando as nossas prioridades, as nossas vontades, os nossos desejos. Por isso Paulo estava disposto a compartilhar o Evangelho com todo mundo, inclusive com os irmãos dele crentes. Além da salvação, o Evangelho ajusta a nossa forma de ver e viver a vida, ajusta a nossa forma de se relacionar uns com os outros. A pregação do Evangelho reorganiza as nossas prioridades e restaura o nosso relacionamento, tanto com Deus como uns com os outros. É por isso também que toda semana a gente se reúne aqui. Isso não é um hábito religioso, isso aqui é um hábito vital para a gente. A gente precisa desses encontros, a gente precisa de momentos na reunião de oração, a gente precisa do discipulado, da célula, porque enquanto a gente estiver ocupando esse corpo carnal, a gente é igual um carro desalinhado, que você tira a mão do volante, só quem já dirigiu o carro velho sabe o que é isso que eu estou falando, né? Você tira a mão do volante, parece que uma outra entidade assume, o carro vai sozinho para outro lugar. Então, o nosso corpo é assim. Se você não estiver constantemente sendo exposto ao Evangelho, para o Evangelho te alinhar, te reorganizar, te redirecionar, você vai para outro lugar, cara. Mesmo dizendo que é crente. Esses encontros semanais na célula, no discipulado, aqui no Gol, isso tem que nos animar, tem que nos habilitar, tem que nos apaixonar por essa missão, da gente compartilhar isso para as outras pessoas. De falar mesmo, olha só, eu era um carro desalinhado, igual o carro velho que o Marcão usava, agora, ó, eu passo no buraco, mas continuo na mesma direção. E aí, já que eu comecei a falar das aplicações, vamos para elas. A primeira aplicação, prepare-se para falar sempre sobre Jesus. Se a gente está consciente que tem essa dívida de amor, se a gente se organiza, né, de forma coletiva, né, montando eventos especiais de evangelismo, a gente precisa se preparar, eu e você, no nosso particular, na nossa experiência de ir e vir, a gente tem que estar preparado para falar sempre sobre Jesus. Não adianta só ter consciência da dívida de amor e não estar preparado para compartilhar essa mensagem de amor. Tem que ter disposição, mas tem que estar habilitado também para isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo fala o seguinte para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Você tem que estar preparado a qualquer momento para conversar com qualquer pessoa sobre Jesus, sobre o Evangelho. Se já somos cristãos, então é fundamental nos prepararmos para falar a qualquer momento sobre isso. Pedro vai falar a mesma coisa: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Imagina, alguém inicia uma conversa contigo, descobre que você é cristão, começa a fazer várias perguntas, aí você, calma aí que eu vou mandar um zap para o Felipe, e ele vai te responder tudo. Se a gente estiver preparado a qualquer momento, a gente pode, inclusive, criar uma oportunidade para a gente conversar sobre Jesus. Não é esperar as oportunidades aparecerem, é intencionalmente você já andar pilhado, né, na faculdade, no trabalho, na condução, pilhado para começar de forma intencional uma conversa sobre Jesus. Qualquer assunto hoje da atualidade você consegue levar a conversa para Jesus. Qualquer murmuração que a pessoa faça com você: poxa, hoje o dia está quente, cara, você não viu nada, o calor vai aumentar muito, vai ficar pior, cara, quem não conhece Jesus vai experimentar um calor, e você já entra ali, já pá, a guerra não sei aonde, e realmente o mundo, o único que tem poder para gerar paz entre o fulano e o ciclano é Jesus. Cara, qualquer assunto hoje, se você quiser, estiver preparado, você intencionalmente conduz a conversa para Cristo, sempre dando o seu testemunho.
Se você não se esforçar para ser um cristão preparado para isso, então você já se preparou para ser um crente sem sal, sem graça e sem sabor. Se você não se esforçar para ser um cristão preparado para compartilhar essa mensagem, então você já se preparou para ser luz que não ilumina a escuridão. O nosso ócio, a nossa passividade já é um preparo para o caos, para não fazer, para não servir para nada. Para falar sobre Jesus com encanto e compaixão, você tem que ter segurança também do que você está falando. Você precisa conhecer muito bem a pessoa que você diz que ama. Estou vendo aqui uma opção de casalzinho, tanto casado como namorado. Cara, se alguém começar a perguntar com você o que a sua namorada gosta, aí começa... Você tem que saber, animal. Né? Você tem que saber tudo o que ela gosta, tudo que ela não gosta. A mesma coisa a gente com relação a Jesus. Eu tenho que saber tudo sobre o Senhor. Tenho que saber. Não tem desculpa. Como que eu vou falar com disposição e segurança de alguém que eu pouco conheço? Aí a gente começa com aquela... tem uma parada muito maneira lá na igreja. Eu não quero saber de igreja. Eu quero saber da minha vida. Como é que eu vou transformar? Como é que eu vou mudar o estado que eu vivo hoje? Eu tenho que falar para outra pessoa sobre Jesus. Então, meu amigo, leia e releia os evangelhos, mergulhe, faça uma imersão nos evangelhos, estude as cartas pastorais, vai ler Paulo, preste atenção e ouça novamente as pregações que você ouve aqui na igreja. Importantíssimo, aprenda a preparar o seu testemunho de conversão. Você teve uma experiência real de conversão? Coisa mais importante que você tem de trunfo para conversar com alguém sobre Jesus é a sua experiência de conversão. Você não precisa entender nada de teologia. A outra pessoa não quer ouvir nada de teologia, ela não sabe quem é Calvino, quem é Armínio, ela sabe quem joga no time que ela gosta, mas assim, você tem que saber descrever com paixão e com emoção como é que foi o seu encontro com Cristo. Construa o seu testemunho de forma intencional, racional. Construa e decore bem a sua história de conversão. Qualquer conversa que você tiver, se você começar compartilhando a sua experiência, já é algo maravilhoso. Esteja com essa experiência bem firmada na sua mente. Isso ajuda muito a gente a iniciar uma conversa sobre Jesus. Se você tiver dúvidas como que monta um testemunho, conversa com o seu discipulador, ou conversa comigo, com o Felipe. Agora, isso é importantíssimo, a gente já ter isso já bem estabilizado no nosso coração, na nossa mente, até mesmo para você, para o fortalecimento da sua fé. Como é que foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Aprenda a iniciar intencionalmente uma conversa já tocando nesse assunto, aproveitando ou criando intencionalmente essas oportunidades. Se a gente não se preparar para essa missão, a gente corre o risco de um dia, às vezes na nossa devocional, a gente corre o risco de ouvir Deus perguntando para a gente: por que você ficou tanto tempo calado? Por que você fica tanto tempo calado? Por que você não se preparou? Por que ainda tem lugar vazio no auditório da igreja? Por que a célula que você frequenta há tanto tempo ainda não se multiplicou? Se a gente não se preparar para essa missão, a gente corre o risco de, no momento de devocional, de louvor, o Espírito Santo começar a fazer essas perguntas para a gente. Então, seja um discípulo de Cristo preparado, disposto, amarradão, ligadão, o tempo todo, para compartilhar essa notícia que mudou a vida da gente. Essa proclamação é a nossa dívida de amor. Como não se preparar para compartilhar isso para as outras pessoas? Segunda aplicação: tenha sempre um amigo de oração. Tenha sempre um amigo de oração. A parada mais palpável que a gente tem aqui na nossa realidade de igreja oceânica, para a gente colocar em prática isso tudo que a gente está expondo até agora, é a gente ter um amigo de oração. Não é um amigo imaginário, não. Um amigo real de oração, com CPF, endereço, que é aquela pessoa com quem você já convive semanalmente e que tem a possibilidade real de estar com você na célula, de estar com você aqui no Gol. Não adianta ter um amigo show de bola lá no Canadá. Ora por ele, né? Deus leve ele para outro país mais maravilhoso ainda, mas aqui para o Gol ele vai vir semana que vem? Não vai.
Então, amigo de oração é aquele cara palpável, que você sabe onde mora, você sabe onde, o que ele gosta, o que ele não gosta, que é seu amigo, você já tem um mínimo de relacionamento social com ele, e que você pode convidar ele para estar junto com você na célula ou aqui no Gol. Aquela pessoa que mora aqui perto da igreja, que tem a possibilidade real de estar com você na célula, nesses lugares. O próprio apóstolo Paulo, agora em 1 Coríntios 10, 33, diz assim: eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Esse tem que ser o nosso alvo. Você não tem que ficar ligado, preocupado com o meu próprio... Toda vez que o mundo passa a ser o nosso umbigo, aí você vai viver cheio de problema. Você vai descobrir uma porção de problema, uma porção de expectativa frustrada. O nosso alvo é o bem das outras pessoas, para que eles sejam salvos. Nosso amigo de oração é aquela pessoa que nós queremos o bem. Cara, eu quero que ele tenha um encontro real com Jesus. Você tem um amigo de oração? Espero que ele tenha vindo aqui na semana passada, que ele tenha tido um encontro real com Jesus e esteja iniciando um processo de discipulado. De repente tem algum aqui que vai falar assim: o que é esse negócio de amigo de oração aí? Aí depois você explica, desenrola aí com ele. Mas quantas vezes você conversou com ele esse ano sobre Jesus? Você que tem um amigo de oração, chega lá na célula, diz que tem essa parada. Quantas vezes esse ano você conversou com ele sobre Jesus? Insisto, não é sobre igreja não. É sobre a pessoa de Cristo, sobre o Evangelho. O que estamos anunciando é de verdade o único antídoto para aquele que está morrendo envenenado? Se a gente tem que ter urgência, a gente tem que ter disposição para levar esse antídoto para as pessoas que estão morrendo envenenadas, às vezes dentro da nossa casa. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse acesso a todos os nossos recursos, né, de mídia, de rede social que a gente tem hoje. Imagine o conteúdo das mensagens que Paulo enviaria pelo WhatsApp para os amigos dele. Você enviou alguma mensagem sobre Jesus para o seu amigo de oração essa semana? Não estou falando isso para oprimir vocês não, tá? Mas cara, essa perturbação, esse autoexame, a gente tem que fazer pelo menos uma vez por semana. Eu mandei alguma mensagem maneira sobre Jesus para o meu amigo de oração essa semana? Ou eu só compartilhei essas idiotices digitais que toda semana a gente recebe nos nossos grupos aí de WhatsApp? A gente tem uma dívida de amor com essas pessoas, que o Senhor Jesus nos ajude a compartilhar com disposição, com segurança, com paixão, essa mensagem que mudou a vida da gente. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo culto de evangelismo que tivemos aqui na semana passada, aqui no Gol, Senhor. Que os nossos amigos de oração tenham um encontro real com o Senhor, sim. Por favor, Jesus. Ajuda-nos a conversarmos sempre sobre o Teu Evangelho, sobre essa boa notícia que mudou a nossa história, porque o Senhor nos amou, nos salvou, nos redimiu, o Senhor nos reconciliou. Hoje a gente vive na paz do Senhor. Muito obrigado por isso, Jesus. Ajuda-nos a sermos filhos obedientes e apaixonados em falar do Senhor para todo mundo, Senhor. Ajuda a gente a entender que somos devedores dos nossos irmãos e irmãs que ainda se encontram na escuridão, Senhor. E Jesus, que as pessoas sejam atraídas ao Senhor por enxergarem o Senhor na vida da gente. Faz assim, enche a gente com essa paixão, com essa disposição, com esse desejo de falar do nosso amor pelo Senhor para todo mundo, Pai. É isso que nós pedimos e a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.